Nós sabemos que o futebol não vive no vácuo e estamos igualmente cientes de que existem muitos desafios e dificuldades de natureza política em todo mundo. Mas, por favor, não permita que o futebol seja arrastado para todas as batalhas ideológicas ou políticas que existem. Sério mesmo, FIFA? Sério mesmo? Isso é política? 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 Isso é política. A ideia de um episódio bônus para concluir de vez a temporada especial Copa é Política serve para colocar em perspectiva histórica o desenvolvimento tanto da política quanto do futebol no Brasil, a partir de eventos que consideramos chaves na construção do destino da nação e do desporto nacional. Partindo do fim da escravidão e do império, passando pela proclamação da República, chegando na luta dos negros, na perseguição às mulheres e na profissionalização do futebol. Buscamos, portanto, mostrar de forma mais sequencial as muitas tentativas do Estado, ao longo dos últimos 130 anos, de impedir a progressão social das camadas mais pobres da população, sobretudo a negra e a feminina, negando escola, esporte, cultura e saúde. Você consegue imaginar que, se o Brasil não tivesse mudado suas ideias políticas e sociais no final do século XIX, certo menino negro e pobre de 3 corações não teria sido jamais 3 vezes campeão mundial e muito menos consagrado como rei do futebol? Ou então, que sem alterações claras no pensamento durante o século XX, certa menina do interior do Alagoas jamais ganharia por 6 vezes o prêmio Bola de Ouro? No imaginário social brasileiro, política, religião e futebol não se discutem. E isso revela o caráter elitista de dominação cultural, uma vez que esses temas estavam circunscritos ao universo dos homens, brancos e ricos. Ou seja, assuntos que sempre fizeram parte do repertório aristocrático das elites. Mas nós sabemos que não é bem assim. Durante inúmeros momentos em nossos episódios, tanto da primeira temporada quanto dessa última temporada especial, procuramos relembrar em precisos momentos como a sociedade brasileira foi estruturada, ou seja, como foi organizada do ponto de vista cultural, econômico, social, político e tecnológico, e assim permanece até os dias de hoje. Um desenho institucional que nasce a partir da Constituição de 1891, que funda a República, mas que defende mais os interesses dos mais ricos e alija os mais pobres dos seus direitos. O futebol no Brasil era uma prática esportiva para os ricos e bem-nascidos, mas foi na periferia das cidades que nasceu o futebol dos campos de terra batida, na beira do rio, nas várzeas, que ganhou o gingado dos batuques das senzalas e os dribles da capoeira, e deu ao esporte bretão, em terras brasileiras, uma maneira única de jogar bola. Trazer esse recorte para a discussão política é uma forma de ampliar o complexo de conhecimento compartilhado e mostrar que temas que pareçam distantes entre si em um primeiro momento, quando apresentados em perspectiva histórica, dando novos argumentos e novos pontos de vista, criam uma perspectiva nova sobre nós mesmos. E, se vale para o futebol, vale para outros setores da vida nacional que precisam ser debatidos pela sociedade para entendermos melhor quem somos e nos aprofundarmos nas mudanças que podem superar nossas desigualdades. O Brasil buscou ao longo destes mais de 100 anos embranquecer a população, assim como embranquecer o esporte, para impedindo negros de jogar, para pintando suas caras com pó de arroz. Além da divisão social, há das tarefas dentro e fora de campo, como revela a estrutura do futebol. Aos negros, como o trabalho bruto, com os pés, onde alguns são operários de esporte e outros verdadeiros magnatas. Uns ganham salários e outros grandes contratos. Mas como aos ricos, e em sua maioria brancos, tomar conta do negócio do esporte, a administração, a política, o dinheiro. Explicar o Brasil pela perspectiva do futebol permite dialogar com outras disciplinas, literatura, educação física, direito, sociologia, por exemplo, e explorar temas como escravidão, abolição e racismo, misoginia, lutas de classes, modo de produção, alfabetização, saúde, direitos humanos, violência e tantos outros.
e, principalmente, atrair o público que rejeita a ideia de discutir qualquer tema por puro preconceito ou falta de informação. E se você quer algumas referências sobre esses temas, sugerimos as seguintes: Futebol ao Sol e à Sombra, de Eduardo Galeano; Como o Futebol Explica o Mundo, de Franklin Foer; Mulheres Impedidas, a proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo, de Giovanna Capucin e Silva; a série documental Esquemas da FIFA, disponível na Netflix; o podcast Futeboys, do Museu do Futebol; e o site do Observatório Racial do Futebol. Agora sigam com A Pátria de Chuteiras, com Marcelo Ferraro. O futebol nasceu no Brasil nos últimos dias do Império. No dia em que abolimos a escravidão, houve a fundação daquele que viria a ser o primeiro time a jogar futebol regularmente em São Paulo. Mas antes de estar em um clube, o esporte aportou nos portos do Rio de Janeiro, nos pés de marinheiros ingleses, que até jogaram uma partida para a princesa assistir. Um esporte, como todos os demais praticados no país, praticado apenas pelos aristocratas, pela elite. Ou seja, quando você impede os pobres de progredir social e economicamente, você cria uma espécie de reserva de mercado, um espaço exclusivo para os brancos, e isso explica muito do Brasil de hoje. O clima político da época trazia discussões que ainda são bastante atuais nos dias de hoje, como a pobreza, a regressividade dos impostos, a exclusão social, a exploração do trabalho, o grande latifúndio, a monocultura e a reforma agrária, como registrado no terceiro volume do livro Escravidão, do jornalista Laurentino Gomes. Ou seja, passados mais de 100 anos, os temas que assombravam os ricos no final do Império permaneceram sendo os mesmos de agora. Uma fala atribuída ao abolicionista Joaquim Nabuco por volta de 1884 ilustra bem a tensão do momento. Ninguém neste país contribui para as despesas do Estado em proporção dos seus haveres. O pobre carregado de filhos paga mais impostos do que o rico sem família. Acabar com a escravidão não basta, é preciso destruir a obra da escravidão. Quando o futebol entrou em campo pela primeira vez, foi no exato momento em que a monarquia enfraquecida perdia dentro de campo para os ideais republicanos. O dia 13 de maio de 1888 ficou conhecido como o dia em que a princesa imperial Isabel assinou a Lei da Abolição, colocando um ponto final na exploração de homens e mulheres negros, livrando-os do aprisionamento e dos maus tratos cometidos por homens e mulheres brancos, donos de engenhos e de escravos. E aqui vale lembrar que as mulheres da família real fizeram política de Estado e tomaram decisões importantes, tanto no Império quanto no Segundo Reinado. No mesmo dia em que a Lei Áurea é assinada no Rio, nascia na cidade de São Paulo, na região central, o clube que anos mais tarde se oficializou como o primeiro time de futebol, o São Paulo Athletic Clube, do Colégio Mackenzie, e, por favor, não confunda com o tricolor paulista do Morumbi. No primeiro episódio do podcast Isto é Política, chamamos atenção para essa característica da sociedade brasileira que excluía da política, da economia e dos desportos os pretos, os pobres e os periféricos, que ainda hoje são excluídos da política e da economia, mas que foram sendo aceitos como trabalhadores da bola, alguns muito bem-sucedidos em campo e outros não, enquanto os homens, brancos e ricos se tornaram dirigentes dos times, cuidando da atividade política e econômica ligada ao esporte. A república e o futebol nascem aristocráticos. Fazer política e jogar bola no Brasil, há 100 anos atrás, era coisa de homens bem-nascidos e brancos. Brasil e Inglaterra tinham fortes laços de amizade, político e econômico, além do laço de sangue entre os seus regentes. Afinal, o imperador Dom Pedro II era primo da rainha Vitória da Inglaterra. Aliás, foi na Inglaterra, no ano de 1848, que dois documentos elaborados definiriam os rumos do esporte e da política no mundo. Um documento elaborado por um filósofo alemão e o outro elaborado
num encontro na Universidade de Cambridge. O Manifesto Comunista é uma crítica ao modo de produção capitalista e como a sociedade se organizava a partir dele, privilegiando os ricos em detrimento dos pobres. E que nos anos seguintes organizaria a ação do movimento operário num momento de grande agitação social e urbana na Europa, onde os operários reivindicavam jornadas de trabalho menores e o direito de votar. As regras do futebol passariam a organizar as partidas de futebol, estabelecendo tamanho do campo, 2 arcos em cada extremidade do campo, que são os gols, bola de couro enchida de ar e, mais futuramente, novas regras foram sendo adicionadas, como a do guarda-redes, poder pegar a bola com as mãos para impedir o gol, que é de 1871, a duração do jogo em 90 minutos, que é de 1875, o pênalti, que veio em 1891. Já a FIFA, que organizaria o futebol e as novas regras, veio em 1904, e o impedimento, de 1907. Assim, o jogo de futebol se aproximou do que conhecemos hoje em dia. Ainda que o gingado e a coreografia dos pés, com o qual também jogamos a capoeira, tenha feito do esporte bretão na várzea um esporte mais bonito, alegre e vibrante, o futebol, como o conhecemos, nasceu nos espaços aristocráticos. Aristocráticos porque o futebol se jogava nos clubes desportivos e nas escolas. O São Paulo Atlético Clube, o SPAC, citado no episódio anterior, assistiu à transição política no Brasil do antigo Império para a República. O clube nasceu numa mesa de bar na capital paulista, pelas mãos de funcionários de empresas britânicas, operários e engenheiros, que atuavam no setor ferroviário e elétrico. Ingleses. Clubes e escolas eram frequentados pelos bem-nascidos ou, no máximo, por aqueles que tinham, por sua nacionalidade, maior capacidade de transitar pelos setores da sociedade, ou seja, longe dos pobres e dos negros. O poder civil e o futebol são 2 novidades nas terras brasileiras na última década de 1800. Mudanças influenciadas por ideias vindas de fora. Sob a influência dos Estados Unidos, o Brasil destronou o imperador, proclamou a república e elaborou uma constituição, estabelecendo o presidencialismo como forma de governo. A Constituição de 1891, escrita por homens brancos, velhos e ricos, garantiria para eles poderes e direitos que se arrastam até os dias de hoje. O texto constitucional estabeleceu o voto dos homens, ou seja, o direito a escolher o governante, apenas para alguns homens, o que excluía, mais uma vez, os pobres e os negros. A jovem república, que nascia das mãos dos nobres oligarcas, sem mudar muito o estado geral das coisas no campo social e político, começava a se deparar com um estado de coisas jamais visto no passado no Brasil. A organização política e a sindicalização dos trabalhadores. Devido à transição do modo de produção e do regime político, o Brasil, no início dos anos de 1900, vivia um momento de grande transformação social, econômica, política, cultural e tecnológica. O Brasil importou mão de obra no lugar de empregar e remunerar os negros libertos que há 300 anos construíam cada pedacinho desse país. Com a mão de obra vinda da Europa, chegaram novas técnicas, novos hábitos e novas ideias que sacudiram o país no campo político. O Brasil saía de uma experiência em que a mão de obra era explorada, maltratada e discriminada para uma experiência com homens e mulheres livres, trabalhadores, que tiveram contato com as teorias sociais da Europa, que assistiram aos embates entre as massas e os governos, que sabiam se organizar em categorias profissionais e travariam a luta política em busca de direitos. Uma novidade para a elite oligárquica acostumada a pesar a mão no trato social foram as greves dos trabalhadores nas primeiras décadas dos anos de 1900. Em 1907, o governo brasileiro aprovou uma lei que expulsaria do país todo imigrante estrangeiro que fizesse greve e acabou criando a primeira greve geral dos trabalhadores do Brasil.
toda essa agitação social também aparece nos gramados. O futebol também começava a sair do seu lugar de conforto, dos espaços fechados dos clubes e das escolas, do domínio da elite e ganhava ares populares, ou varziano. Um exemplo desse estado de espírito da época, do estranhamento da aristocracia brasileira com a nascente classe trabalhadora, pode ser compreendido num recorte do jornal O Estado de São Paulo, de 14 de agosto de 1915, que narra o ocorrido numa partida de futebol no centro da cidade de São Paulo, próximo de onde hoje é o Parque Dom Pedro II e a Rua 25 de Março. Na Várzea do Carmo, 2 times anônimos de menores desocupados se empenharam ontem às 3h30 da tarde, num match de futebol, com um entusiasmo belicoso de 2 cães na disputa de um osso. Uma multidão de menores lota o ground, cheia de curiosidade e de remendo nas calças, e o próprio transeunte desocupado parava para gozar do espetáculo gratuito, porque os matches de futebol na Várzea do Carmo têm sempre o que ver. Não raro termina indo o time vencido para o hospital e o vencedor para o xadrez. Ao começar o segundo tempo, que foi um tempo quente, o povo invadiu de novo, manifestando-se furiosamente contra o juiz de linha que não deu sinal de offside, certa ocasião em que a bola saiu do campo. O que sucedeu foi um dos halfbacks chutar a bola para dentro do gol adversário. A assistência, que não pagou ingresso e não foi convidada, protestou energicamente invadindo o campo. Quando a polícia apareceu, encontrou o juiz de linha, a bola e o popular Agostinho Erguiácia, morador da rua São Caetano, número 150. Agostinho estava ferido na perna direita e foi socorrido no gabinete médico da Polícia Central. O juiz de linha era alemão, tinha 19 anos, é impressor e reside na Rua da Cantareira. O desporto começava a se popularizar no Brasil, com partidas de futebol acontecendo nos terrenos planos próximos aos rios, do famoso futebol de várzea, de onde saíram grandes craques dos gramados e dos campos beira-rio. A democratização do futebol brasileiro e a profissionalização se deve à popularização do esporte na várzea, a luta dos negros para jogar futebol amador, aos dirigentes negros como Cândido José de Araújo, eleito presidente do Vasco da Gama em 1904, e a jogadores negros como Francisco Carregal, primeiro jogador negro a ser escalado para uma partida no Brasil pelo Bangu em 1905. Em dezembro de 1917, o Diário Oficial Carioca divulgou a Lei do Amadorismo, proibindo a prática do futebol entre os trabalhadores. Não poderão ser registrados os que tirem os meios de subsistência de profissão braçal. Aqueles que exerçam profissão humilhante que lhes permitam recebimento de gorjetas. Os analfabetos e os que, embora tendo profissão, estejam, a juízo do Conselho Superior, abaixo do nível moral exigido. Arthur Friedenreich, autor do gol do Brasil contra o Uruguai em 1919, que nos rendeu o primeiro campeonato sul-americano, era negro e de olhos verdes. O pai era alemão e a mãe negra, como nos conta o escritor Eduardo Galeano em Futebol ao Sol e à Sombra. Friedenreich jogou futebol amador por 26 anos, fez 1.329 gols e nunca recebeu uma remuneração pelo seu trabalho. Em 1921, na Copa América, realizada em Buenos Aires, o presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, um homem que colecionou inimigos dentro e fora da política, baixou o decreto de brancura, ordenando que não se enviasse nenhum jogador de pele morena por razões de prestígios pátrios ao exterior. E o craque brasileiro do título de 1919 ficou de fora, como tantos outros jogadores. Lima Barreto publicou a crônica O Meu Conselho pelo jornal ABC em setembro de 1921, questionando o decreto presidencial contra os negros, mesmo que não fosse grande fã do esporte bretão.
o futebol é eminentemente um fator de dissensão. Agora mesmo ele acaba de dar provas disso. O Sacro Colégio de Futebol, a CBD, reuniu-se em sessão secreta para decidir se podiam ser levados a Buenos Aires campeões que tivessem nas veias algum bocado de sangue negro. O conchavo não chegou a um acordo e consultou o Papa, no caso, o eminente senhor presidente da República. Sua Excelência não teve dúvida em solucionar a grave questão. Foi sua resolução de que gente tão ordinária e comprometedora não devia figurar nas exportáveis turmas de jogadores. Acrescentou, não se precisava saber que tínhamos no Brasil semelhante esterco humano. O que me admira é que os impostos, de cujo produto se tiram as gordas subvenções com que são aquinhoadas as sociedades futebolescas, não tragam também à tisna o estigma de origem, pois uma grande parte deles é paga pela gente de cor. Em 1922, 100 anos depois da independência do Brasil, viveríamos o início do movimento tenentista, a fundação do Partido Comunista do Brasil e a Semana de Arte Moderna, um ano cujas reivindicações visavam a implementação do voto secreto, a defesa do ensino público e a obrigatoriedade do ensino secundário para toda a população, além de acabar com a miséria e a injustiça social no Brasil. Tudo isso somado a uma tentativa de renovação da linguagem artística e cultural, na busca de experimentação, na liberdade criadora e na ruptura com o passado. Na comemoração do primeiro centenário da independência, um dos primeiros times de futebol brasileiro formado apenas por jogadores negros foi campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de São Paulo. A Associação Atlética São Geraldo, fundada em 1917, na Barra Funda, era formada por homens de cor, trabalhadores braçais, quando o esporte era basicamente praticado por jovens, brancos, ricos e estudantes. Nesse mesmo ano, de 1922, o Vasco da Gama foi campeão da 2ª Divisão Carioca e se sagraria campeão da 1ª Divisão Carioca em 1923, atuando com jogadores negros e criando um racha nas sociedades esportivas. A vitória vascaína foi uma afronta à elite, como nos descreve o jornalista Mário Filho, autor do livro O Negro no Futebol Brasileiro. Desaparecera a vantagem de ser de boa família, de ser estudante, de ser branco. O rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha que competir em igualdade de condições com o pé rapado, quase analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem jogava melhor. Era uma verdadeira revolução que se operava no futebol brasileiro. Mas foi só após os anos de 1930, do golpe que dá origem à ditadura Vargas, que surge uma legislação trabalhista, regulamentando o futebol como profissão e reconhecendo os atletas como empregados dos clubes com direitos sociais garantidos. O futebol penetrava a vida social, deixava de ser um esporte de classe e ganhava as ruas. Consequentemente, atraía as mulheres para a prática do esporte. Difícil estabelecer com precisão o momento exato em que as mulheres aparecem jogando futebol amador no Brasil. Essa dificuldade não é por acaso. A maioria dos registros sobre o futebol são da imprensa, revelando o descaso do Brasil e da antiga CBD, atual CBF, com a memória do esporte, dos clubes e dos atletas. De qualquer forma, os anos 20 são um marco nessa história em função dos registros conhecidos. Por exemplo, o registro de um torneio feminino em 1920 na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em que o Centro Esportivo Natalense e o ABC Futebol Clube se enfrentam na final. Há também o registro em São Paulo, em 1921, entre os times dos bairros do Tremembé e da Cantareira, na zona norte da capital, retratado na época pelo jornal A Gazeta como uma atração cômica. Seguramente, a presença das mulheres no futebol brasileiro acontece muito antes desses registros. O Rio de Janeiro é onde essa modalidade aparece com mais força, com a formação de diversas agremiações nos subúrbios. O Diário Carioca, de 26 de maio de 1921, dá a exata noção de como a prática do futebol por mulheres era percebido e retratado pela imprensa. Desejávamos que a prudência e a visão dos organizadores das partidas de futebol disputadas por senhoritas nos evitassem a nós vir trazer a nossa condenação à infelicidade manifesta da iniciativa. Mas
já que não lhes fazem refletir vozes autorizadas que, de público, têm aparecido verberando a ideia à luz da moral e da razão, então que nos perdoem se para aqui estamos com a seta envenenada do ridículo, desnudando pormenores que a todos conviria fossem silenciados. Façam tudo quanto os homens fazem, inclusive saltar de bonde andando. Mas, por amor à sua dignidade, não se expõe ao achincalhe de representar paródias de futebol, que é esporte demasiado bruto para flores tão mimosas. Neste mesmo período, mulheres eram pioneiras na política. Celina Guimarães Viana, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi a primeira a obter título de eleitor, em 1928, sendo que, neste mesmo ano, outras 20 mulheres se inscreveram e 15 votaram. Também no Rio Grande do Norte, Alzira Soriano foi eleita prefeita da cidade de Lages em 1929, antes mesmo do Decreto Federal 21.076 de 1932, que criava a Justiça Eleitoral e dava o direito às mulheres de votarem. Isso porque, na Constituição do Rio Grande do Norte, no seu artigo 17, constava o seguinte: poderão votar e ser votados, sem distinção de sexos, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei. Em São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada federal em 1933. Participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Em Santa Catarina, Antonieta de Barros, mulher negra, foi eleita em 1934 deputada estadual em Florianópolis. Não podemos esquecer de Berta Lutz, segunda mulher a ocupar uma vaga no serviço público e fundadora da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, em 1919. Em 1922, organizou o primeiro Congresso Feminista do Brasil e representou o país na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras nos Estados Unidos. Eleita suplente de deputado federal em 1936, com mais de 16 mil votos, tomou posse como deputada e foi cassada em 1937 pelo Estado Novo. A partir da era Vargas, cria-se a Justiça Eleitoral e se deflagra o direito ao voto feminino, ainda que não obrigatório. Surge também o Ministério do Trabalho e há a profissionalização do esporte no Brasil, dando emprego formal e direitos sociais e trabalhistas aos atletas. O futebol se rendia como esporte de massa, mas a sociedade brasileira ainda se mantinha fechada em relação às mulheres, principalmente no futebol. O estádio do Pacaembu, em São Paulo, foi inaugurado em maio de 1940. Segundo os relatos clássicos, a partida inicial foi entre o São Paulo Futebol Clube e o Clube de Regatas Flamengo. Contudo, o pré-jogo foi entre duas equipes cariocas de mulheres, o Esporte Clube Brasileiro e o Cassino Realengo. Em 1941, a dirigente carioca que organizou a participação dos times em São Paulo, Dona Carlota, é presa acusada como aliciadora de menores. Dias depois da sua prisão, Getúlio Vargas assina o decreto-lei que criou o Conselho Nacional de Desportos. No artigo 54 do decreto, foi explicitado que não seria permitido às mulheres a prática de determinados esportes, devido às características próprias da natureza feminina. O pretexto foi dado por José Fuzeira, que escreveu ao presidente com base em argumentos fisiológicos. Também, por motivo de fenômenos específicos que nos abstemos de enumerar, ainda outros sérios distúrbios de saúde podem sofrer as moças que venham a escravizar-se ao sagrado dever de não faltarem aos treinos, pois esses recontros de impulsos rudes, incontroláveis, hão de, evidentemente, afetar-lhes o equilíbrio do sistema nervoso e, até, quem sabe, originando talvez funestas consequências futuras, no que se refere a fenômenos próprios da gestação, pois da perfeita saúde da mãe depende o vigor e a perfeita constituição do filho. E, neste crescendo, dentro de um ano, é provável que, em todo o Brasil, estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol
ou seja, 200 núcleos destroçadores da saúde de 2.200 futuras mães que, além do mais, ficaram presas a uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. Em Petrópolis, nesta mesma época, numa partida entre o Americano e o Serrano, o juiz da partida ficou sob suspeição, sendo substituído no meio do jogo por uma jogadora de futebol, Margarida Soares, que apitou a partida até o seu final. O título de primeira árbitra do Brasil foi entregue à mineira Léa Campos, certificada pela Federação de Desportos em 1965, mas proibida de assumir a função de árbitro de futebol devido à delimitação número 7, anexada ao artigo 54, assinada durante a ditadura militar, deixando claro quais esportes não poderiam ser praticados pelas mulheres, dentre os quais o rugby, o beisebol, o futebol de salão, o futebol de praia e o próprio futebol. Léa estreou como árbitra a convite da FIFA no México em 1971, contrariando o todo-poderoso dos desportos no Brasil desde os anos 50, João Avelange, que em 74 foi eleito presidente da FIFA e acabou responsável por colocar o futebol mundial noutro patamar, inclusive dos escândalos políticos e de corrupção. Isso é Política é um projeto idealizado por Marcelo Ferraro, com apresentação, roteiro final e edição de guerrilha de Pedro Scanfella e assessoria de comunicação de Isabela Moura. Não esqueçam de nos seguir aqui e nas nossas redes sociais, onde deixamos uma lista de referências ligadas aos temas deste e de outros episódios. Contamos com vocês, afinal... Isso é política. Isso é política. Isso é política.